Olá, galera fora da caixa, tudo bem? Vamos falar hoje sobre os perigos camuflados diante do TDAH. E hoje eu queria falar especificamente sobre a questão do uso de drogas. O pessoal vai dizer assim, nossa, falar do uso de drogas, crianças, gente, a gente tem que pensar que as nossas crianças viram pré-adolescentes, adolescentes, e nós temos que pensar na vida adulta, nossos filhos e, acima de tudo, que temos adultos também com problemas. E a questão dos vícios, e aí nós temos que ir mais além, nós temos que pensar que existem os perigos camuflados e as atrações fatais decorrentes do TDAH, principalmente. E aí eu quero trazer alguns dados para vocês que são assim alarmantes, para vocês verem o quanto é importante essa nossa conversa hoje. Bom, só nos Estados Unidos estima-se que tem mais de 17 milhões de pessoas com a síndrome do TDAH. E desse número, aproximadamente 40% a 50% faz o uso de drogas. Fora outros vícios vinculados, por exemplo, alimentação, compulsão por comida, por sexo, por drogas, e que também são considerados vícios bem perigosos e extremamente perigosos na vida das pessoas, que trazem grande prejuízo. E eu quero fazer um comentário para vocês assim, que foi bem assim um relato, de uma profissional falando de um paciente, que esse paciente tinha 40 anos, era viciado, foi com tratamento com um paciente, com um psiquiatra, e como foi feita a identificação desse paciente com relação à ligação do uso da droga, que foi a questão que foi para tratamento junto ao paciente, vinculado, no caso, esse uso da droga para descobrir o TDAH. O que acontece? Quando ele utilizava a droga, ele não tinha efeitos iguais à maioria dos usuários. Ele utilizava a droga e ele se concentrava mais no trabalho quando ele utilizava a droga. E ele se sentia mais eficaz e produtivo. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando utilizam a droga, na verdade, elas estão utilizando, no primeiro momento, quase que como um efeito de automedicação. E aí nós temos que ver a questão assim, o que está acontecendo? São pessoas sem tratamento, são pessoas que não tiveram tratamento na fase infantil, pessoas que não tiveram uma ajuda, na fase da pré-adolescência e adolescência, e em decorrência disso, precisaram fazer o uso de determinadas circunstâncias e substâncias para conseguir fazer uma estabilidade emocional. Bom, eu já falei muito para vocês da minha história pessoal, e com relação a isso eu quero falar principalmente que eu tive reflexos negativos, sim. E aí vocês vão dizer assim, mas você teve o vício? Sim, a compulsão da comida. Aí vocês vão dizer assim, como assim? Isso não é um vício. E eu digo assim, olha, se existe alguma coisa que é muito difícil, é se livrar da compulsão alimentar. Por quê? Porque a compulsão alimentar é algo que você nunca vai poder deixar de comer. Nunca, na vida, nunca você vai poder parar de comer. O uso da droga, você para de usar a substância, e óbvio, é uma substância muito difícil de se libertar do uso de drogas, porque é algo muito complicado. O uso do álcool também existe uma dificuldade muito grande para se libertar do uso do álcool. É um processo muito doloroso. Mas a compulsão pelo alimento existe que, além da reeducação que a pessoa precisa fazer, ela precisa ter a consciência que ela precisa comer. Então ela nunca vai deixar de comer. Então ela tem que perder a compulsão e continuar comendo. Então é algo que você não pode simplesmente ignorar e deixar de ter a compulsão por aquilo. Deixar de ter a compulsão você precisa, mas não pode deixar de utilizar, não pode deixar de comer. Então é muito complicado. E eu tenho para dizer para vocês que eu emagreci 60 quilos. Então é algo que realmente não é simplesmente dizer assim, ela tinha compulsão alimentar e tratou isso. Não, foi um emagrecimento de 60 quilos. E essa compulsão me levou a esse estágio de obesidade mórbida.
Então, isso é decorrente do problema emocional. As minhas emoções causaram isso. E justamente a falta do tratamento, a falta de conhecimento, a falta de saber o que estava causando o problema nas minhas emoções fez com que eu gerasse uma compulsão a tentar tratar as minhas emoções de maneira equivocada. E com isso a minha reação era comer em excesso, comer. E para tentar, muitas vezes, suprir algo que a gente não sabe o que é. E essa é a sensação, você não sabe o que você está tentando suprir, você não sabe por que você está comendo daquela forma, você não sabe por que está tendo aquela ansiedade, e é realmente isso que a pessoa sente. É uma crise que você tem, uma ansiedade exacerbada, né? Então, eu estou contando a minha história para você tentar entender que isso realmente acontece com as pessoas, isso é fato. E a história desse paciente de 40 anos que foi relatada ali, ele falava exatamente isso, que no início, quando ele utilizava droga, ele tinha muito trabalho no escritório, que ele não conseguia concluir, olha bem, e ele acabava concluindo esse trabalho em casa. E aí eu venho e me recordo do meu passado, quando aconteceu de eu ter esses 60 quilos. Eu me recordo que eu fiz a minha faculdade e eu tinha que estudar muito à noite. E eu varava as madrugadas fazendo meus trabalhos da faculdade, tomando café, e eu acabava comendo muito de madrugada, porque justamente era a forma que eu tinha de suprir a necessidade que eu tinha de estudar para compensar todas as minhas dificuldades. Então o que acontecia? Às vezes eu ia dormir às 4 da manhã, dormia 3, 4 horas por dia, estudava muito de madrugada, tentando compensar as minhas dificuldades, porque eu não sabia quais eram os meus problemas, e eu entrava nessa roda viva, e eu não sabia qual era o meu problema real. Então, eu não conseguia absorver todo o conteúdo, né? Quem já passou por uma universidade, né, sabe que não é tão simples a gente fazer a absorção do conteúdo acadêmico. E muitas vezes a gente passa por um processo que a gente precisa fazer determinadas coisas para tentar vencer as barreiras, e era a minha forma. E eu acabei indo para o lado da comida. No caso, essa pessoa diz que ele era um grande agente financeiro e ele trabalhava de trade numa empresa, e ele começou a entrar como se a cocaína fosse uma maneira dele conseguir fazer com que os trabalhos que ele trazia para casa, virava às noites, trabalhava com foco, e ele no outro dia conseguia ser produtivo. E eu me recordo que eu acabava tomando muito café, e que a cafeína não deixa de ser uma forma de ser uma maneira de tu conseguir se manter. Então aí, o que vem? Vem ali uma forma que tu vai se automedicando, entre aspas, trazendo formas de suprir as tuas necessidades, porque tu não tem um tratamento efetivo. E isso é a falta do conhecimento dos teus problemas. É a falta de tu fazer o quê? Tratar a raiz da essência do problema. Então, a pessoa não sabe o que tem e ela vai para outras coisas. Ela vai acabar indo para outro problema muito mais grave. Como foi a questão desse rapaz que teve esse depoimento. Aí ele disse que depois o vício da droga, quando ele ficou viciado, ele não conseguia mais sair. Aí sim, ele caiu numa derrocada, que ele não estava mais usando por uma questão para ele ficar concentrado, e sim por uma questão da fissura da droga, e a vida dele foi para uma derrocada que ele entrou no fundo do poço. Claro, como toda a questão da droga faz entrar as pessoas nessa derrocada. E óbvio que para sair de um vício desse é muito complexo, muito complicado. Mas o psiquiatra dele, ao tentar fazer o tratamento dessa questão da droga, foi descobrir a sua origem. E muitas vezes a essência dos problemas que nós temos, que são aquilo que a gente diz que são as doenças associadas, que daqui a um pouco você está aí tendo uma depressão, um problema de ansiedade ou alguma outra coisa, mas você sabe que não é só isso, que tem mais alguma coisa ali que não está fechando o diagnóstico, que não está fechando, que tem mais coisas ali que não tem uma certa explicação. Pode ser que tenha um tratamento a mais que precisa ser feito, porque a origem, o problema, a raiz, não adianta tratar o efeito colateral, tem que tratar a raiz. Essa raiz é o que tem que ser tratado. Então, daqui a um pouco você está vendo no seu filho o problema.
Mas ao tratar o seu filho e começar a ver todas as questões do diagnóstico, tudo aquilo que é o TDAH, o que são as coisas, você vai lá na origem da sua infância e começa a pensar aquilo que você passou quando era criança, aquilo que você passou quando era adolescente, as questões na vida adulta que você está passando, o que você está passando no seu trabalho, o que você já passou no período de uma faculdade, o que você já passou sobre N problemas. E daqui um pouco a raiz da essência de um problema pode ser outra, né? E você está tratando uma coisa e a essência é outra. E descobrir isso é um processo que às vezes é doloroso, não é tão simples assim, né? Então, eu trago esses dados para que você tenha cuidado e que você entre no processo de cuidado. E daqui a pouco eu tô falando com o pai e mamãe de um semi-adolescente, de uma criança que não é mais criança, já entrou na fase da adolescência. E aí o cuidado tem que ser redobrado, porque a gente sabe que nessa fase o cuidado tem que ser dobrado. A fase da pré-adolescência e da adolescência é a fase que nós temos que ter mais contato com os nossos filhos. É a fase que nós precisamos ter aquela conexão com os nossos filhos. E aí vem isso, que nós temos que saber que eles não podem ter essa raiz de problema sem o tratamento adequado, para que eles não venham a cair nessa questão, para que esses números não recaiam sobre os nossos filhos, para que a gente não caia na estatística. E isso não é tão simples. Não cair na estatística só depende muito mais de nós fazermos a nossa parte. E aí que vem, nós não podemos deixar de sair daquele trinômio família. Eu vou botar aqui nos cards esse vídeo do trinômio família, aluno, escola. A responsabilidade nossa como família, ela redobra. Nós temos sim que ser responsáveis por todas as circunstâncias vinculadas aos nossos filhos. Nós temos que assumir o papel de mestre dos nossos filhos. E essa responsabilidade nós temos que assumir para nós. E aí que vem a essência. A gente não pode deixar de querer cuidar dos nossos pequenos. E muito menos dos nossos jovens. Quando eu tenho uma filha de 19 anos, e não é porque ela tem 19 anos, está na faculdade, que eu deixei de ser responsável pela minha filha. Ela é a minha paixão. O meu filho é a minha paixão e ela é a minha paixão. Eu vou cuidar dela com todo o meu amor. Ela é o meu carinho. Eu não vou deixar de ser responsável por ela. Então, isso a gente tem que ter em mente, que nós temos que ter cuidado, carinho, aconchego, responsabilidade, saber que nós precisamos manter isso por uma jornada. Nunca vamos deixar de ser pais, nunca vamos deixar de ser mãe. Eu não vou deixar de ser mãe do meu filho. Então isso é uma jornada de uma vida. E é por isso que eu coloco para vocês, nós não podemos cair na estatística. Para isso nós temos que ter o conhecimento que eu falo para vocês todos os dias, o conhecimento que liberta, entender o diagnóstico, compreender o que é o TDAH, compreender mais disso. Leia, entre, se inscreva, pegue um e-book, leia, tá aí disponível para vocês, descubra mais, veja mais vídeos, entre na nossa página, se inscreva, veja os vídeos, tenha mais informação, mas tenha nosso blog, veja tudo e não caia no desconhecimento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você quer que saiba mais disso. Compartilha com quem está precisando de ajuda. Compartilha com seu amigo. Inscreva-se no canal. Clica aqui embaixo, curte e até o próximo vídeo. Um grande abraço.